quê? Era serva. Agar era o quê? Serva. Aí Abraão, presta atenção. Ela era serva. Lá no deserto, quando ela foi pro canto do orgulho, lembra que eu disse da identidade? Que o anjo precisava fazer ela lembrar que ela era serva. Então foi feita uma promessa. Quando ela volta pro deserto agora... Que tênis que é esse aí? Não sei. Não sei, não é possível que você não sabe. Não sei, ganhei de aniversário agora, fiz 2 de abril. Eu não sou tão playboy pra usar os tênis desse, então eu não sei. Se alguém souber, comenta aí. Me fala uma coisa. Foi a Vani que me deu a assessora que tá aí, ó. É o seguinte, me conta. Tire da Bíblia um profeta popstar como você. Usando Hugo Boss, isso aí é Rolex? É usando Rolex, tênis que nem sabe a marca, porque é pra ninguém pesquisar. Tô curtindo. Você é um cara bonito, sua jaqueta tem brilhante na jaqueta, você é um cara que cuida da beleza do penteado. Seu penteado tá melhor que o meu, profeta. Me mostra na Bíblia. Deixa eu mostrar. Vai lá. Vamos lá, rapidão. Primeiro eu ganhei tudo, tá? Não é pecado você ter do melhor. Eu não tenho coragem de comprar, porque, por exemplo, quando eu sou pastor de 17 igrejas, abrimos 3 anos. Então, quando eu vou comprar uma coisa assim, eu falo, meu irmão, isso aqui é um aluguel, isso aqui eu pago o salário. Então, eu não sou hipócrita de ganhar e não usar, para me mostrar uma humildade de que, não, eu ganhei e não vou usar. Então, se você me dá um presente, eu vou usar. E eu ganho muito presente. Fora os seguidores que tem pela internet, pela mídia, todos os lugares que eu vou nos Estados Unidos agora domingo. Então, eu ganho muita coisa. Inclusive, eu ganhei lá o relógio. Então, vamos lá. Respondemos na Bíblia. Eclesiastes vai dizer assim, ó. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. A vaidade que Salomão está falando ali não é vaidade física. Me mostra na Bíblia diz assim, ó. Não fareis o seu cabelo, nem pentear pro lado. Vaidade, tudo é vaidade. Não vai escovar o dente ou vai fazer a sua barba, vaidade. A vaidade que Salomão está falando em Eclesiastes, isso aqui, ó. Contratei para mim dançarinas, cantoras, vaidade, tudo é vaidade. Me entreguei no vinho achei loucura, vaidade, tudo é vaidade. Fiz monumento, fiz jardins, vaidade, tudo é vaidade. Salomão no Eclesiastes está numa crise existencial tão grande que você vê que o livro de Eclesiastes de Salomão é diferente do livro de Cantar. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Por que o salomanismo, você nunca ouviu esta palavra, né? Salomanismo na teologia da mentira é a chamada vaidade de Salomão. A vaidade de Salomão, que ele falou lá no Eclesiastes. Salomanismo. Por que o salomanismo de Leonardo Sale, porque eu falo Sale sem um S, que eu acho que o nome dele é sem um S mesmo, Leonardo Sale sem um S. Assim como Marco Feliciano sem um S, não é Marcos, é Marco Feliciano. E por que o salomanismo de Leonardo Sale, Vitória Souza, o menino Miguel, Marco tá lhe enganando, você já sabe quem eu estou falando. Por que o salomanismo desses caras fala mais alto? E eles vivem por ostentar e buscar sempre recursos financeiros através da fé alheia. E eles estão sempre juntos. Vocês observaram que agora no evento do senhor Leonardo Sale, que é um dos picaretas deste Brasil em questão de ideia religiosa, a vida particular dele não me diz respeito, ideia religiosa é picaretagem, na minha opinião. Ele já provou isso em vários vídeos dele, em vários eventos dele, já provou que não tem Deus nenhum com ele, não tem guardião nenhum com ele, é tudo uma mentira. No momento em que ele precisou de um auxílio de um anjo, não tinha, e ele pediu o auxílio da polícia, quando ele quase foi assaltado e ainda jogou o carro em cima de um criminoso lá, e a moto ficou debaixo do carro, tá? É um assunto já passado, mas ele tem um salomanismo. Vocês viram aí na entrevista com o Pablo Marçal, que é tudo farinha do mesmo saco, mostrando a ostentação dele. Aí depois vocês viram também um vídeo de Vitória Souza na igreja dele falando besterol do Contra o Vigário, falando o misticismo e o miticismo do Contra o Vigário lá, história do deserto, história do Velho Testamento, do Conto do Vigário, que é uma aberração pregar Velho Testamento, sendo que o Velho Testamento e o Novo, todos eles, de capa a capa, a Bíblia é uma mentira. E deixando claro, e o Velho Testamento é uma aberração, além de ser uma aberração, é um livro muito maldoso, onde tem um Deus carrasco, sádico, um Deus vingativo e um Deus infanticida, né? Ordenando matar criança por conta de vingança.
quem ordena a morte de criança também é criminoso infanticida. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. E o Samuel, que é tão venerado, é tão considerado e respeitado nas igrejas evangélicas e também católicas, qualquer vertente cristã, era um assassino de sangue frio, de crime hediondo, se fosse aqui no Brasil punido pela lei. Crime hediondo, quando ele despedaça um ser humano, não só mata a raiva, a ira tão grande desse infeliz, que ele cortou um ser humano em pedaço por conta de uma vingança cega de um deus mental dele, caso ele existiu, porque isso tudo é uma mitologia. Então o Velho Testamento está recheado de maldades contra inocentes, deixando os culpados de lado. Maldades contra inocentes. A família de Acã pereceu por completo por conta do pecado de Acã. Aqui no Brasil, a lei trabalha assim: quem paga, quem não pode ficar impune, é o culpado. Mas a família não tem nada a ver. Não tivemos muito tempo que teve um crime muito bárbaro aí, envolvendo um criminoso chamado Lázaro. Vocês lembram da história, né? Mas a justiça não puniu a família de Lázaro, porque não tem nada a ver. Se fosse no tempo da Bíblia, a família de Lázaro todinha seria punida com morte. Deixando claro. Isso do Velho Testamento. Tivemos recentemente um crime que chocou o Brasil, que foi direcionado contra uma adolescente de 17 anos, a saber, Vitória, ali em Cajamar. E esta Vitória, ela foi vítima por um assassino que está sendo julgado agora, foi condenado, chamado, não foi a júri ainda, mas réu confesso, o Maico. Pela lei do Velho Testamento, se esse Velho Testamento fosse verdade, esse povo que prega, a família inteira de Maico seria dizimada. Agora eu pergunto, que mal fez a família? Vocês estão entendendo? Aí vem a salomanista, que gosta de ostentar na vaidade, que até o livro condena em algumas coisas. Salomanista Vitória Souza, o salomanista Leonardo Sali, o salomanista Mirim Miguel, todos juntos, o salomanista Júnior Trovão, que estão juntos no mesmo evento. Marco tá lhe enganando, ou Marco Feliciano, tanto faz. Salomanista também. Aí eu pergunto para vocês, os deuses estão aonde? Em lugar nenhum. Os deuses são apenas um faz de conta. Ou melhor, o Deus cristão, que era pai no Velho Testamento e passou a ser filho no Novo Testamento e depois passou a ser consolador no Novo Testamento. A trindade dos evangélicos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo uma construção mental. Tudo que está escrito naquele livro é uma produção mental e literária de Roma, que foi enxertado, esta produção, ou enxertada, para ficar melhor a linguagem, no Concílio de Nicéia, ali por volta dos anos 326 da nossa era. E vem enganando pessoas. Já mostrei vários vídeos aqui falando que tudo é enganação. E não só eu falando, eu mostrei aqui um cidadão que é de religião da origem judaica, falando que todo o Novo Testamento nunca existiu. É tudo uma mentira. Todo o Novo Testamento nunca existiu. É tudo uma fortíssima mentira, uma deslavada mentira.
das pessoas não acreditarem, mas as pessoas acreditam. O Brasil acredita. Então, quanto mais o Brasil acredita nessas mentiras, mais o Brasil vai alimentando o charlatanismo, a vigarice religiosa, a mentirada e o engano. E também vai fortalecendo o salomanismo de Vitória Souza, de Miguel, de Feliciano, de Malacheia, de Leonardo Salles, de o Bruno Leonardo, essa cambada toda aí na internet, Antônio Júnior e essa turma toda, que vive um salomanismo. Vou explicar de novo. Salomanismo quer dizer, é uma palavra que não tem no nosso português, mas segundo a teologia da mentira, salomanismo é a vaidade de Salomão. Salomão também é um personagem. Talvez um homem existiu por este nome, ou um rei de Israel, mas a história é totalmente acrescentada. Talvez um homem chamado Davi existiu e foi um rei de Israel, mas a história é totalmente acrescentada por Roma. Qualquer personagem da Bíblia, se existiu alguém com aquele nome, tendo uma influência na época, não tem nada a ver a pessoa com a história que está em um livro fictício e mentiroso. E que as pessoas já começaram a entender a mentira do livro. Tudo que está escrito no livro, fora do livro, não acontece do mesmo jeito. A única coisa que acontece, que está escrito no livro, é justamente as violências que o livro mostra. E as pessoas não acordam. Então vocês viram aí a ostentação do senhor Leonardo Salles. Ele ganha prêmios, ele ganha presentes, ele ganha dízimo, ele ganha oferta na igreja dele e está crescendo. E ele vai procurar outra especialidade para quê? Se ele pode pegar o microfone e mentir o tempo todo e pregar falsas curas, falsos milagres, porque não tem nada que possa ser provado pela justiça e pela ciência. No dia que for provado um milagre de fato executado na igreja do senhor Leonardo Salles, que tiver laudo médico do próprio médico, ou algum médico dizendo realmente aconteceu isso porque esta pessoa estava passando por isso e recebeu este milagre, ou a própria justiça do Brasil realmente provando que ele fala a verdade nas falsas curas, nos falsos milagres, aí eu deixo de falar. Porque como é que eu vou contender contra a ciência e a justiça? Não tem como. Vitória Souza, né, que ainda tem idade de ser minha filha, ostentando o tempo todo. E agora eles começaram a se unir, porque a mentira começou a crescer entre eles e agora vamos nos unir. Aí Vitória Souza prega no evento de Leonardo Salles, aí o Miguel prega no evento de Leonardo Salles, aí o Júnior Trovão da Mentira prega no evento de Leonardo Salles, aí o Miguel prega, porque a mentira começou a entrelaçar. As mentiras estão juntas e o povo não acorda. Aí eu venho para aqui trazer realidades do dia a dia, não minhas. É o dia a dia. Verdades do dia a dia, não minhas. O canal tem o nome Pilastra da Verdade. Pilastra é uma base de sustentação da verdade dos fatos do dia a dia, não minhas. Eu não me tornei ateu porque eu quis, porque eu achei lindo e maravilhoso. Não me tornei um cético porque... Não, eu vou me tornar um cético porque isso é bonito, é lindo, é maravilhoso. Não é todo mundo, é uma quantidade mínima no Brasil e no mundo. Eu tenho que ser... Não! Não! Eu me tornei cético porque eu reconheci que não tem nada, absolutamente nada. Deixa eu baixar um pouco o microfone aqui, quando eu falo alto, racha. Nada, absolutamente nada, intervindo contra nem a favor de ninguém. Não existe um Deus contra ninguém, também não existe um Deus a favor. Não existe salvação depois da morte, também não existe perdição. Porque a morte é um apagão geral, até o que entendemos por conta da medicina e da ciência. Eu não estou aqui dizendo que a ciência é 100% precisa. Mas acreditar que depois da morte você continua existindo em alguma dimensão, isso é uma ignorância, cara, ignorância sem precedente. Possa ser que eu esteja enganado. Possa ser que o Eduardo Marinho, que é ateu, na minha opinião, ateu, não é uma opinião minha, é mais ateu do que eu,
que ele esconde um pouco este lado e diz que ele não acredita que a vida acaba quando o corpo cai. Mas aí não teria sentido. O Eduardo Maria é um cara muito inteligente, eu sou muito fã dele, que é um filósofo de rua, e ele fala muitas coisas muito bem legais, e eu pego algumas coisas dele. Quando ele fala sobre religião, é a codificação do incodificável, é a explicação inexplicável, a religião não faz sentido. E quando ele diz o seguinte, que jamais ele vai acreditar em um Deus monitorando as pessoas, entra no banheiro, ele tá vendo, sai do banheiro, ele tá vendo, ele dá um câncer como castigo, um carro como presente. Que ele jamais acreditaria numa mesquinheza de uma divindade caso exista. Mas o Eduardo Marinho fala que ele não acredita que a vida acaba quando o corpo cai. Ele fala isso, mas isso é um pensamento dele. Mas até então não se tem prova nenhuma. Eu prefiro não crer de que eu ficar com uma fagulha de crença ainda. O Eduardo Marinho tem uma fagulha de crença ainda. Ele já disse que foi ateu, mas ninguém nunca foi ateu para voltar a ser ex-ateu. Ex-ateu nunca existiu e nunca vai existir. No dia que uma cobra coral nascer perna em cobra coral, aí sim vai existir um ex-ateu. Talvez o cara pensou que ele era ateu e pensa até hoje, vive no engano. Porque o ateu chega num topo. E um ex-ateu só vai existir quando realmente acontecer isso que eu falei. Tá? Um saci também passar a existir e cruzar as pernas. Aí vai existir um ex-ateu. Todos que se dizem ex-ateus são mentirosos. É melhor dizer assim, olha, quase eu seria ateu, mas não fui. Eu cheguei perto, mas não fui. Aí é muito mais honesto do que o cara dizer, eu fui ateu e sou ex-ateu. Mentira! Mentiroso! Mentirosa! Não existe, nunca vai existir um ex-ateu. Vá plantar batata, cara. Vá plantar batata, vá lavar roupa, porque é melhor pra você. De que vir pra cá dizendo, ah, mas o Augusto Cury tem várias publicações, ele era ateu. Mentiroso! Mentiroso provado que é mentiroso, porque não existe ex-ateu. Ele talvez pense assim, eu fui ateu. Mentira! Mentira! Talvez a mente dele não chegou no nível da mente de um ateu de verdade. Porque acreditar que em meio a este universo tão gigantesco, coisas que tem por aí, por este espaço, ainda que não foram observadas pelo ser humano, e dizer que existe um Deus por aí para intervir alguma coisa, aí esta pessoa foi desprovida de um QI que possa abrir a mente. Inteligência tem, todo ser humano é inteligente. Às vezes quando eu falo isso aqui, tem até colegas meus lá no WhatsApp que não concordam. Ah, Antônio, eu não entendo que você não concorda, é problema seu. É a minha opinião, eu entendo você, respeito você. Mas se você não consegue se desligar 100% de toda e qualquer crença mística, você ainda tem uma coisa que precisa ser trabalhada. É isso que eu digo. Mas eu não sou contra você, não. É melhor ser um agnóstico do que ser um religioso. É muito melhor ser um agnóstico do que ser um religioso. Mas eu já não consigo mais nem ser agnóstico. Mas eu me dou muito bem com ele, com os agnósticos. Eu tenho vários amigos aqui que são agnósticos. E agnósticos só tem um caminho, ser ateu, não voltar a ser religioso. E se voltar a ser religioso, aí a fraqueza continua. Porque não tem como. Então, voltando, o salomanismo, a vaidade, ou seja, vaidade que não tem nada a ver com pecado também não, né? Toda vaidade pra mim é normal. Você pode sim ter uma vaidade, nada demais querer ter o que é bom. Agora, de uma forma ilícita, não. Toda vaidade dentro da religião, de ostentar com o dinheiro da fé alheia, pra mim é ilícito. Pra mim é ilícito. E outra coisa, toda vaidade, toda ostentação baseado na fé das pessoas, pra mim teria que ser um crime. Teria que ser criminalizado qualquer pessoa que enrica com o dinheiro da fé das pessoas. O resto é conversa fiada. Eu não tô aqui pedindo um centavo, por isso que eu tenho propriedade de falar. Não sou santo, não acredito nisso, não sou um cara perfeito, não sou o dono da verdade. Mas pra mim, todo ostentador dentro de qualquer religião, ostentando com dinheiro de oferta, de show gospel, teria que ter uma responsabilidade com o Ministério Público, porque é um dinheiro ilícito, e o resto é conversa fiada para boi dormir, acordar no matadouro e virar churrasquinho depois de dormir de novo para sempre.
Eu não quero nem saber quem foi que invernizou a barata, meu amigo. Não quero nem saber quem foi que deu teto pra tartaruga e que esticou o pescoço da girafa. Eu não quero nem saber quem foi que colocou as cores do São Paulo Futebol Clube na cobra coral. Né? Não fica aí. Então olha só. Pra mim, essas pessoas não deveriam ter a chance que tem no Brasil. Enquanto ganhar dinheiro, enquanto viver bem, enquanto ter saúde, eu torço pelo bem dessas pessoas. Agora, ganhar dinheiro, ostentar, comprar carros novos, comprar mansões, ostentar com o dinheiro da fé alheia, pra mim, é um crime. Claro, quem tá falando sou eu. Não sou ninguém da justiça pra determinar isso. Isso aí tem que ser aprovado, tem que ter projeto de lei, mas não vai ser porque nós temos mais religiosos lá no Congresso Nacional e na Câmara, né? E no Senado mais do que pessoas racionais. Então o Brasil nunca vai mudar, mas você pode mudar. Brasil não, mas você pode. Eu agradeço a vocês pelo apoio no canal aqui e vamos que vamos, porque muitas coisas ainda serão pregadas aqui. A verdadeira pregação, ela é racional, tá? A verdadeira libertação é mental. Se você não acredita nisso, problema seu. Se você gostou do conteúdo, deixa um like, vai colocando pra frente, compartilha para mais alguém. Eu sei que eu vou apanhar muito, alguém vai falar mal de mim. Só vai falar mal de mim quem tem uma crença impregnada, grudada na mente. Aí vai falar mal de mim. Mas se a pessoa quer realmente se libertar mentalmente e viver uma vida livre, independente de crer ou não, mesmo continuando acreditando em qualquer bestagem por aí, aí sim vai entender a minha linguagem. Se não, vai me bater um pau de quina. Mas eu sou igual massa de pão. Quanto mais bate, mais incha. Igual omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Pode bater, que eu não tô nem aí. Pode jogar maldição, pode fazer o que você querer, pode jogar praga que você querer, que eu como tudo com farinha e pimenta. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações logo mais tarde no canal Portão de Saída. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.